Fala pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar esse tempo agora de quarentena e vamos falar um pouquinho sobre paginação de piso. Pois é, a gente preparou um material aqui bem legal, tá? E aí, acho que melhor mostrar na folha. Vem pra cá. Bom, aqui a gente trouxe uma folha com ambiente numa escala 1:25 e aí cortei esses pedacinhos de piso aqui, de piso vinílico, para simular o nosso revestimento, tá? Ele pode ser um laminado, um vinílico, um porcelanato, tanto faz, não precisa se preocupar com o tipo do material. O importante que a gente vai falar é a paginação. Tem algumas questões técnicas que a gente vai discutir aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto mais importante que eu gostaria que vocês soubessem é, todo piso, o ideal é que a saída seja sempre da porta, tá? Então, o piso precisa sempre sair da porta. Por que o piso precisa sair da porta? Porque se eu começo ele ao contrário, ou do meio, por exemplo, quando chegar aqui no final, pode ser que ele me dê uma tirinha fininha assim, ó. E aí fica muito feio, né? A gente chegar, de repente, até uma peça assim, ó. Meio cortada, só uma tirinha, não fica legal. Começar com ele também, metade já assim, ó, para ter um corte no meio da primeira peça, não é bacana. Então, o ideal, 90% dos casos, a gente dá a saída do piso aqui, ó, alinhada à porta. Bom, isso serve para todo tipo de piso, tá? Não importa o formato, o ideal é sempre sair com a primeira peça inteira da porta. Existem exceções, como tudo na vida, porém, esse é o mais normal. Existem duas situações aqui que são importantes. A gente tem posição de piso, no caso dos pisos retangulares. O quadrado não vai mudar, mas no retangular sim. O que eu quero dizer com isso? Se o instalador falar, você quer o piso deitado, ou no caso horizontal, ou você quer o piso em pé, na vertical. O que significa? Nesse caso, imagina que você está parado aqui na porta, olhando para o ambiente, e aí você está vendo, nesse caso, o piso deitado. Ele está na horizontal em relação a você. Se eu viro ele nesse sentido, o piso está em pé ou na vertical, como vocês preferirem. E aí, se o cara te perguntar, você quer o piso em pé, deitado ou vertical, horizontal, é isso que a gente está falando, tá? Se o piso vai ser nesse sentido em relação à porta ou nesse sentido em relação à porta. Uma outra coisa que é importante, vamos supor que isso seja um quarto ou uma sala, não importa, e eu tenho um corredor de acesso. Se esse corredor, o piso está nesse sentido, né? Vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem um piso vindo do corredor aqui, ó. E aí, de repente, esse piso está nesse sentido. O mais normal é que no quarto ou na sala, né, nesse ambiente, esse piso continue no mesmo alinhamento. Vai acontecer às vezes da régua de fora estar numa posição desalinhada com a de dentro, não tem problema. Mas essa aqui é a maior condição. Normalmente quando tem soleira. Aí, pô, Caio, tá bom, aqui tem um corredor e eu vou passar meu piso direto. Gente, aí óbvio que a tua saída já não é mais a porta, vai ser em algum lugar desse corredor, né, que você deu a saída, e aí ele vai entrar no ambiente como ele puder. Não tem muito como a gente escolher essa entrada aqui no ambiente, tá? Se esse piso do corredor vier nesse outro sentido, ó, vamos imaginar que aqui chegou o piso do meu corredor. Se ele for contínuo, a régua entra direto, tá? Você não precisa se preocupar também com a saída, ele vai passar direto. Caso tenha uma soleira, uma baguete ou algo do gênero, aí a gente vai dar a saída nele por aqui, né? E aí você recomeça ele da porta e aí você vai colocando esse piso no mesmo alinhamento. Combinado? Então o ideal é que você determine o corredor. E qual é a regra do corredor para que você determine a posição? Se o teu corredor é nesse sentido, o ideal é você acompanhar o corredor na vertical. Ou seja, fica parado no começo desse corredor, olha para ele e aí esse piso tem que ir na posição vertical ou em pé, como eu expliquei agora há pouco, tá? E é isso que vai determinar normalmente a grande parte da paginação. Caio, tá bom, definimos aqui posição, ele começa na porta, mas eu quero falar agora sobre formas de paginação, tá? Então vamos lá, o que é as possibilidades aqui de paginação? A primeira delas é a junta alinhada ou junta a prumo, né? Depende aí de como é que você quer falar ou com quem você está falando, mas é a mesma coisa, tá? O que significa isso? São juntas
alinhadas. Exatamente isso aqui, ó. E aí ele vai alinhar do começo ao fim. Aqui, coincidentemente, a minha reguinha deu o tamanho do ambiente, né? Então a gente não teria, por exemplo, recorte nesse caso, ok? E aí todas as juntas se alinham. Isso daqui vale muito para o porcelanato. O que acontece muito no porcelanato? As peças empenam, peças retangulares. Então, esse tipo de paginação disfarça um pouco o empeno, mas não é tão elegante, porque se ele imita madeira, o normal da madeira é o que a gente chama de paginação amarrada, né? Que é aquela paginação que tem um desencontro das juntas. E eu vou explicar para vocês. Então, vamos supor que a gente deu a saída do nosso piso, e aí a gente vai fazer uma paginação amarrada. E aí a gente vai começar a segunda fileira com 50%, talvez. Aí vai depender do piso, tá? Mas, na grande maioria das vezes, se for porcelanato, a gente está falando em uma amarração de 20% a 30%. Não pode trabalhar com 50% de porcelanato, gente. Justamente por causa do empeno. Porque o que acontece? O piso, ele em tese deveria ser plano, só que ele acaba tendo uma leve curvatura. Se eu colocar 50%, eu estou exagerando aqui, mas ele vai acabar acontecendo isso, ó. E aí as pessoas começam a reclamar que tem bico no piso. Então não pode, tá? O que eles recomendam? Transpasse de 20% a 30%. O que significa o transpasse de 20% a 30%? Aqui a gente está representando 50%, mas seria bem menos que isso. Imaginando que o piso tivesse 1 metro, a gente ia sobrepor uns 20 centímetros. Então a amarração ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. E aí a gente vai, né, progressivamente aqui fazendo essa amarração nas próximas fileiras. Aqui, obviamente, eu não vou ficar cortando para a gente não estender muito, mas a ideia é só que vocês entendam como funcionaria essa paginação. Tá vendo? E aí é 20, 20, 20, e aí eu vou progredindo e vou seguindo com o piso pelo resto do ambiente, independente se ele é vertical ou horizontal, né, a minha paginação de saída. Bom, uma outra forma de colocar esse piso é a 45 graus. E aí ele pode manter essa amarração, né? E aí ele pode vir a 45 graus, que é o piso normalmente chamado de piso em diagonal. Pô, Caio, mas por que eu vou usar piso diagonal? Eu não gosto e tal. Olha, eu vou ser muito honesto. Eu, particularmente, também não sou muito fã de piso diagonal. Em alguns casos, a gente é quase que obrigado a colocar. Por quê? Porque às vezes as paredes não dão esquadro, as paredes são muito tortas. E aí, esse tipo de paginação, ele ajuda a disfarçar as paredes tortas, né? E aí você consegue mascarar a parede torta. Se ele fosse uma paginação reta, por exemplo, e essa parede fosse torta, o que ia acontecer? Esse piso ia chegar mais ou menos assim, ó. Então ia ter um pedaço de piso aqui, e aqui eu não teria praticamente nada, ou um pedaço de piso da linha anterior cortada. E aí com o piso em diagonal, eu consigo disfarçar isso e resolvo o problema. Aí vai falar, pô, tá, mas piso diagonal tá meio antigo, não se usa mais. E aí é onde vem as paginações mais modernas. E aqui é onde tem o pulo do gato. Bom, o que a gente tem de opções hoje quando a gente fala em 45 graus? A gente tem uma que está muito em alta, que é a espinha de peixe. O que é a espinha de peixe? Basicamente é uma paginação que acontece exatamente dessa forma, ó. Eu tenho uma régua sobrepondo a outra, tá vendo? E elas são montadas exatamente nessa ordem que eu tô colocando aqui, ó. E aí você junta. Aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Porque tá sem cola, então fica mais difícil. Mas basicamente essa é... deixa eu trocar essa aqui que ela tá ruim. Deixar ela aqui na ponta, ó. Pronto. E aí essa daqui é o formato espinha de peixe, ó. Sempre uma sobrepondo a outra, tá vendo? Cara, isso aqui é muito elegante. E aí você vai falar, pô, mas eu não sei se o meu pedreiro sabe fazer. E aí que eu vou te dar uma dica para você ajudar ele pelo menos a dar a saída. E óbvio, depois você vai conseguir ajudar ele a fazer, né? A orientar ele como fazer. E vai ter um piso, meu, top. Primeiro passo é isso aqui, ó. Isso aqui é uma pecinha 45 graus que representa exatamente, ó, o cantinho do piso, tá vendo? Você vai tirar no cantinho do piso um triângulo de 45 graus, antes até de fazer tudo isso aqui, tá? Vamos fingir que aquilo ali ainda não existe. Eu acho o meio da minha parede, e aí com o meio da minha parede eu coloco esse 45 graus aqui,
E aí eu pego um outro 45 graus igual e coloco do lado. Pronto, aqui eu já tenho a saída do meu piso. Eu não vou fazer de novo porque está pronto, mas esse cara aqui, ó, o que ele vai acontecer? Ele vai vir e vai simplesmente encaixar aqui, ó. Olha que legal. E aí aqui eu já tenho a saída do meu piso. E aí, só para que vocês de repente entendam um pouco melhor, não reparem na espessurinha aqui, né, que isso foi feito à mão, mas essa aqui é a ideia. Desculpa. Aí aqui no caso eu tenho uma peça para cá. E aí eu tenho uma peça, opa, bobagem, esquece, na realidade aqui, desculpem, assim, e aí mais uma vez para cá, só que é claro que ele vai tirar essa sobra, tá? Bom, o importante aqui do espinha de peixe, a gente poderia dar sequência nessa paginação exatamente como ela começou, né, e aí vir fazendo isso, ó, e ter o meio apenas dividido e seguir com ela dessa forma, preenchendo o meu ambiente com um único ponto de cruzamento, ok? Isso aqui seria o nosso espinha de peixe. Daria sequência com ele dessa forma, tá? Sem zigue-zague, ok? Uma outra possibilidade com o espinha de peixe ainda é a gente fazer o zigue-zague. O que seria esse zigue-zague? É a gente pegar num determinado ponto aqui, ó, e começar a virar essa nossa paginação, ó. E aí eu vou cruzando as reguinhas igual nós começamos lá atrás. Tá vendo? Olha que bacana que ele vai ficando. E aí aqui eu volto a fazer e aí eu vou criando esse zigue-zague. Essa aqui é uma paginação que me agrada muito. A gente já usou algumas vezes. Não é todo cliente que topa porque acha às vezes ousado e tal, mas isso aqui está extremamente em alta, é muito bacana. Inclusive no banheiro do escritório eu fiz, não com uma peça tão grande, né, de piso, é um revestimento retangular menor. E para fechar, a outra paginação que eu queria falar, que eu acho bacana e está extremamente em alta, é esse piso aqui, ó. Na realidade, esse formatinho aqui, ó. Aí você vai falar, pô, Caio, mas onde eu encontro isso pronto? Na realidade, você não precisa encontrar pronto, tá? Isso aqui dá para fazer. Isso nada mais é do que réguas retas que a gente tira, não sei se dá para ver aí a marquinha do lápis, mas a gente tira a pontinha 45 graus dele e transforma ele numa peça como essa. E aí, o que a gente faz com essa peça? Existe uma paginação que a gente chama de chevron. O que ela faz? Ó, a gente vai trabalhar com ela encontrada exatamente neste formato. E aí a gente tem a mesma opção, ou a gente segue com ele no mesmo alinhamento, ou a gente vem fazendo o zigue-zague e mantém um desenho que a gente chama de chevron. Essa é uma paginação mais moderna ainda, dá mais trabalho, provavelmente o custo, né, se você for pedir para fazer isso em vinílico ou em porcelanato, vai ser um pouco mais alto pelo trabalho de tirar a pontinha de todos os pisos, mas tem alguns fabricantes que vendem já peças para esse tipo de paginação, peças prontas. Não é tão simples de achar, mas tem, tá bom? Em relação aos pisos, os detalhes que eu gostaria de frisar mais importantes, então, que precisa ter atenção. Primeiro, saída. Segundo, definir a paginação, se ela é reta, amarrada, junta prumo, como é que você vai fazer. E se for amarrada, estar atento à porcentagem de sobreposição, tá? Evita passar mais do que o fabricante recomenda, porque o piso vai mostrar irregularidades. No caso de piso vinílico, por exemplo, como a junta é praticamente zero, essa amarração a gente até chama de amarração aleatória. O que é amarração aleatória? A gente começa com um piso inteiro e o que sobrar do corte da última régua no final da fileira, a gente usa no começo. Vou mostrar aqui para vocês no papel, talvez para ficar um pouco mais claro. Mas assim, ó, a gente começa, nesse caso aqui, a gente fez um ambiente que coincidentemente nos deu 3 peças inteiras, tá? Mas vamos supor que eu fiz isso aqui. Eu vou pegar uma régua qualquer, tá? Tirar um pedaço de tamanho aleatório e aí vou começar com réguas inteiras na sequência.
Nesse caso, dessa minha paginação, o que sobrar daqui vai servir para cá, porque coincidentemente o meu ambiente é propício. Na maioria das vezes isso não acontece. Então, o que sobrou daqui pode ser a próxima régua ou ele pode ser qualquer outra peça. E aqui eu coloco, fechando essa paginação, o que sobrar dali eu coloco aqui e assim vai. E aí essa amarração vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu não vou ter as pecinhas menores, mas vão ter algo mais ou menos nessa configuração, ó. E aí o que eu quero que vocês entendam? Veja que as juntas nunca coincidem e a ideia é essa, por isso chama-se amarração aleatória. Então eles vão malucão, isso é legal porque dá uma certa economia no produto, né? Você aproveita ao máximo o tamanho das peças. Se você tira igual 30%, 40% e quer seguir isso à risca até o final, você acaba tendo perca, porque vai chegar em determinados momentos que você vai ter cortado os dois lados da peça e vai perder o meio. Isso vai acontecendo e acaba que você não aproveita tanto a peça. A amarração aleatória, principalmente em pisos vinílicos, ela é muito eficiente, tá bom? Bom, era isso. Se você gostou, primeiro curte o nosso vídeo aí, né? Dá aquele like. Se tem mais alguma dúvida ou algo que de repente eu não falei ou quer saber um pouco mais, deixa nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E se forem muitas perguntas, de repente a gente volta com outro vídeo indo um pouquinho mais a fundo no assunto. E se você ainda não segue os nossos canais, @Caio Oliveira Arquitetura ou no YouTube o canal também, Caio Oliveira Arquitetura, se inscreve lá que esses conteúdos também estão disponíveis lá, além de muitos outros conteúdos que a gente tem disponível. Valeu, obrigado!